Bom dia! Começando a nossa aula de número 65 e hoje nós vamos estudar juntas sobre a bênção da generosidade. Deus tem uma bênção para derramar sobre aquelas mulheres, aquelas pessoas que têm uma alma generosa. Fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá? E já coloca aqui para mim também de qual é a cidade que você está aqui me assistindo, tá bom? E junto com o nome da sua cidade, você vai colocar pra mim se você é novata ou se você é veterana. Combinado assim? Coloca aí pra mim, escreve pra eu saber. Bom dia, Kelly. Bom dia, Meire, Milena, Fernanda. Tudo certinho, Mara? Obrigada. Bom dia, Cleise. Tudo certo? Então, bora lá. Fala aí pra mim qual é a sua cidade. Enquanto você escreve, vou te explicar, tá? A gente tá aqui no nosso desafio da sabedoria. Esse é um desafio em que nós estamos lendo juntas o livro de Provérbios durante o mês de dezembro, tá? Hoje nós vamos ler Provérbios capítulo 22. Pri, cheguei aqui agora, eu sou novata. Queria muito ter visto as outras aulas. Não tem problema, tá? Elas estão todas salvas lá no meu canal do YouTube. É só depois dessa live aqui você ir lá no link da minha bio e se cadastrar, tá certo? Deixa eu ver aqui que eu já vi que tem gente novata. Pera lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tamara é novata. Baú da Mulher, coloca o teu nome aqui pra mim depois, também é novata. Paty é novata. Mara, lá do Industrial, um beijo, Mara, bom dia. Fala aí pra mim, tá? Se você tá aqui pela primeira vez. E se você é veterano, coloca aqui pra mim qual é o curso que você já fez ou tá fazendo comigo agora, tá bom? Tem a Mara lá de Minas, tem a Eline em Maceió, seja bem-vinda. Itamara aqui de Fortaleza, Fátima já é aluna veterana. Ai, tá aqui, a Jéssica, pronto, achei o nome. Ilzilan, bom dia, Daiane. Então, gente, sejam todas bem-vindas, tá? Acho que você já sabe, mas não custa nada repetir. O meu nome é Priscila, sou casada com o Tessis, nós somos pais do Azaf. E eu e Tessis, nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. Nessa empresa, nós promovemos treinamentos, né? Nós treinamos pessoas para serem abundantes naquilo que Deus tem para a vida delas, de acordo com a palavra de Deus. E aí a gente tem algumas maneiras de fazer esses treinamentos. Uma delas é esse que você está aqui comigo, que é o desafio da sabedoria. A gente tem também os nossos cursos avançados, como o Mapa da Fonte, Clube do Livro, curso de Tiago, né? E outros cursos, a gente tem as Masterclass, tem outras coisas novas vindo por aí, tá bom? Então, se você tá aqui pela primeira vez, sinta-se bem-vinda, sinta-se abraçada. As alunas aqui veteranas vão dar as boas-vindas para vocês, tá? E a gente já vai começar a ver o nosso capítulo de hoje de Provérbios, que é o capítulo 22, certo? Provérbios, capítulo 22. Hoje a gente vai estudar juntas sobre a bênção da generosidade. Ontem foi um dia, assim, bem pesado, né? Que a gente viu sobre a maldição da reclamação. E aí, graças a Deus que no capítulo 22 a gente vai conversar, tá? Sobre isso. Antes da gente começar o nosso checklist, vamos lá lembrar. Pega o seu material. O que é que eu preciso, Pri? Você precisa da sua Bíblia, tá? Para que você consiga acompanhar e conferir tudo que eu vou conversar aqui com você. Se você puder, pega aí também um caderninho para você anotar, fazer as suas anotações. Pri, por que é importante eu anotar? Porque aqui é uma aula. E se depois você quer colocar em prática aquilo que você está aprendendo aqui hoje, vai ficar mais fácil se você estiver anotando, certo? E as duas últimas coisas do nosso checklist clica aqui nesse avião, chama todas as suas amigas, tá bom? E também, quando eu falar algo que destrave a sua mente, coloca pra mim nos comentários o símbolo, tá? Do nosso desafio, que é a chavinha que a Rosana acabou de colocar aí. Você coloca aí essa chavinha pra eu saber que Deus está falando aí com você também, tá bom? Então, tudo certo, aviões enviados, tudo ok. Bora lá, que hoje a gente vai estudar sobre qual é a bênção que está por trás da generosidade. Provérbios capítulo 22, versículo 9, ele diz o seguinte: o generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. Esse mesmo versículo, na versão da Bíblia, a mensagem, ele diz o seguinte:
As mãos generosas são abençoadas porque repartem o que tem com quem precisa. E aí, antes da gente avançar um pouco mais, eu quero voltar um pouquinho com você em uma chave poderosa que a gente tem sobre generosidade, que está lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25. Essas duas passagens, elas se complementam, tá? Provérbios, capítulo 11, versículo 24 a 25. Ele diz o seguinte: uns dão com generosidade e têm cada vez mais. Outros retêm mais do que o que é justo e acabam na pobreza. Ei, você que não é generosa, o seu destino, o seu futuro é a pobreza. Ai, Pri, tá jogando praga na minha vida. Não, tô lendo a Bíblia aqui com você. É a Bíblia que tá avisando pra gente que a gente precisa ser generosa. Versículo 25 do capítulo 11 de Provérbios. A pessoa generosa, em outras versões, tem a alma generosa prosperará. E quem dá de beber terá a sua sede saciada. Esses mesmos dois versículos na versão da Bíblia, a mensagem. Estou lendo aqui Provérbios 11, 24 a 25. Para você que está chegando agora, nós estamos estudando, tá? Sobre a bênção da generosidade. Olha só o que ele diz. Quem dá com generosidade ganha cada vez mais. Mas quem é avarento acaba perdendo tudo. Quem abençoa os outros é muito abençoado e quem ajuda os outros também recebe sabedoria. E aí, dentro do capítulo 22 de Provérbios, o versículo que a gente leu, eu vou repetir aqui, Provérbios 22, 9, ele diz que o generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. E a gente precisa entender que existem dois tipos de pessoas. Eu já falei aqui antes para vocês, mas hoje a gente vai ter uma aula bem focada nisso. Existem pessoas que são como represas e pessoas que são como um rio. As pessoas que são como represa, elas são aquelas que são avarentas, né, que não compartilham. E as pessoas que são como um rio são aquelas que são generosas. Então eu vou dizer aqui para você algumas características de uma mulher que ela é como uma represa, para você observar, porque às vezes a gente se vê como generosa, mas a gente tem sintomas, pequenos sinais que indicam pra gente, tá? Que a gente não está sendo generosa no nível que nós poderíamos ser. Então, a primeira característica de uma mulher que ela é como uma represa é que o foco dela é sempre o eu. Ela faz aquilo pelos outros, mas desde que ela receba algo em troca. A pessoa, quando ela é uma represa, ela até abençoa a vida dos outros, mas ela abençoa sempre esperando algo. E aqui, gente, nessa espera, nessa expectativa, mora um problema. Sabe por quê? Porque nem todo mundo vai ter um coração grato. E uma pessoa que é como uma represa, com certeza vai encontrar outras por aí. E uma outra característica de quem é como uma represa, a primeira, tá? É que tudo é focado no eu. A segunda é que ela é ingrata. Ela acha que as pessoas não fizeram mais que a obrigação. E se você é como uma represa, se você faz as coisas pelos outros esperando algo em troca, quando você não recebe, a sua expectativa é frustrada, você fica chateada. Então tem muita gente por aí achando que é generosa, mas um princípio da generosidade é que você dá sem esperar receber. Ai, Pri, mas a Bíblia não diz que toda plantação tem uma colheita? Tem. Mas nem tudo que você plantar na vida de uma pessoa, você vai colher exatamente daquela pessoa. Então, existem pessoas no decorrer da sua história que você abençoou, que você orou, que você ajudou aquela pessoa e a resposta daquela pessoa foi ingratidão. E é nessa hora que as pessoas que são generosas, elas se diferenciam das pessoas que são avarentas. Porque o avarento, ele até dá, mas ele fica, eita, não me deu de volta. E aí ele começa a amargurar o coração. Então, não adianta a gente pensar que é generosa. A gente precisa pensar como uma pessoa generosa, sentir como uma pessoa generosa, agir como uma pessoa generosa e ter essas expectativas. E uma coisa que eu aprendi, gente, é que é melhor a gente investir, plantar batata, plantar milho, do que plantar alguma coisa esperando receber em troca. Quem cria muitas expectativas geralmente se torna uma pessoa frustrada. Então a mulher, ela casa e ela acha que o marido tá
tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que ir além. E quando ela não recebe, ela fica frustrada. Ou você, por exemplo, acha que os seus pastores, os seus líderes, as pessoas que cuidam de você na sua igreja são perfeitas. Você tem uma expectativa de que elas nunca vão errar. E, gente, isso é injusto com você e com as outras pessoas. Você cobrar a perfeição das pessoas ou de você mesma é uma outra característica de uma mulher que é uma represa. Então, já falei aqui 3 características. Primeiro, tá? Ela sempre tem o foco no eu, ela dá querendo receber. Segundo, a pessoa que é como uma represa, ela é ingrata. As pessoas passam pela vida dela, plantam na vida dela e ela diz o seguinte, você não, na cabeça dela, ela acha assim, não fez mais que a obrigação. E eu tava até conversando, né, ontem à noite com umas pessoas, eu disse assim, como no reino de Deus as pessoas são ingratas. Como as pessoas, elas vêm até você achando que você tem a obrigação de fazer exatamente aquilo que elas querem. E nós também agimos assim. A gente tanto cobra dos outros, né? E a gente ainda se sente ferido também quando é cobrado. Então, gente, abaixe as suas expectativas. Pare de ser essa pessoa que cobra, que cobra, que cobra. Né? Quando você vai começar um relacionamento com alguém, seja a pessoa generosa, a pessoa que dá. Então, às vezes a gente não sabe como chegar em pessoas que podem destravar a nossa vida, pessoas que podem nos abençoar. E deixa eu dar uma dica para você. Uma pessoa que é generosa, uma pessoa que é abençoadora, ela reconhece outro generoso de longe. Então, se você chega perto de uma pessoa dessa com generosidade, isso vai facilitar o seu acesso àquela pessoa. Da mesma maneira, quando a gente chega perto de Deus. Tem gente que chega perto de Deus vem com uma listinha, né? Uma lista de 400 milhões de pedidos, aí ela lê a lista toda e acha que isso é uma oração. Gente, isso não é orar. Isso é você achar que Deus é um atendente de um fast food que você passa o pedido e ele te responde. Isso não vem da parte de Deus. A gente precisa aprender, tá? A não criar essas expectativas e a ser mais generosa ao chegar para se relacionar com as pessoas, tá? Vou já continuar, mas antes eu quero pedir o seguinte. Quero que você clique aqui no seu aviãozinho, que eu já vi aqui nos comentários várias alunas que disseram que o Insta tá meio que, né, deixando a gente lá e não tá mostrando a nossa live. E essa aula de hoje, ela é muito importante. Existem mulheres que são mulheres de Deus, que são mulheres de oração. E por falta de um pequeno ajuste nessa questão da generosidade, elas ainda não destravaram tudo aquilo que Deus tem para elas, tá? Então me ajuda, clica aqui nesse avião e compartilha. Chama as suas amigas para estarem aqui, tá bom? Então vamos lá. Quais foram os pontos que a gente já viu? A pessoa que ela é como uma represa. O foco está sempre nela. Ela tem muitas expectativas, ela é ingrata e ela é perfeccionista com ela, como ela cobra perfeição das outras pessoas, sendo que isso é algo irreal. Próxima coisa, ela retém e ela acha perigoso compartilhar o que tem ou o que sabe. E, gente, eu já fui essa pessoa. Eu já fui aquela que no meu trabalho, tipo assim, eu pesquisava tudo e com as pessoas da minha própria empresa, eu não compartilhava. Eu não dizia onde é que eu tinha achado, eu queria, tipo assim, a pessoa que ela é uma represa, ela acha, tá, que ela vai ser mais valorizada se ela manter o segredo. Por exemplo, tem mulher que faz uma receita e ela é elogiada por aquela receita, mas ela diz, não conto pra ninguém, a receita é só minha. Então, a gente precisa aprender a ser generosa. Porque quanto mais você compartilha, mais você tem espaço para receber. A gente precisa abrir mão desse cada um que se vire, tá? Então, por exemplo, no reino de Deus, eu já fui muito egoísta, eu já fui como uma represa. Eu não sentava, porque eu dizia assim, o que as pessoas vão falar de mim se eu aparecer na internet ensinando? E o que as pessoas vão pensar se eu chegar lá para ensinar? Isso é uma característica de uma pessoa que é avarenta. Avarenta com o quê, Pri? Com conhecimento. Ela se importa muito mais com a imagem dela, em como ela vai aparecer, do que em ajudar as outras pessoas. Pri, mas eu tenho medo das pessoas acharem que eu tô sendo boba. De eu chegar para uma amiga que tá com dúvida e ir lá ensinar, e ela me dizer assim, quem é você para me ensinar? Ok, gente, vai aparecer gente assim. Mas nós não podemos deixar
de ser generosos, de ser abençoadores, porque vai ter alguém que vai torcer o nariz para você, tá? Então, essa pessoa, ela retém aquilo que ela recebe, ela não compartilha, né? Ela fica ali, ela segura para ela. Então, quando eu digo, por exemplo, para você clicar nesse avião, é um exercício de generosidade. Para você pegar aquilo que você está recebendo aqui comigo, através de mim, mas é do Espírito Santo que você está recebendo, e compartilhar com outras pessoas, tá? Outra coisa que é característica de quem é como uma represa é que ela é acumuladora. Se você tem dificuldade de abrir o seu guarda-roupa e de olhar aquilo que você não usa mais e dar, eu sinto lhe dizer, mas você não é uma pessoa generosa. Você está sendo como uma represa. Então, por exemplo, eu lembro de uma moça que fazia faxina para mim, que ela dizia assim: ai, dona Priscila, eu amo vir aqui na sua casa fazer faxina, porque a senhora deixa eu olhar tudo que é cacareco e jogar fora. Dá para alguém, a senhora não é acumuladora. E aí ela dizia, tem uma casa que eu trabalho, que a esposa, ela é doida para jogar as coisas fora, mas o marido é agarrado com os cacarecos. Com coisa de 10 mil anos atrás. Ei, isso não faz bem para você. Tem coisas aí na sua casa que estão entulhando, impedindo de chegar o novo de Deus na sua vida, porque você não desapega. Ai, Pri, mas são coisas materiais. O que é que isso influencia no reino espiritual? É que se você não vive no natural, você também não vive no sobrenatural. Se você não é capaz de compartilhar uma roupa que não cabe mais em você, ou que não faz mais parte do seu estilo, uma roupa do seu filho, de compartilhar isso com outras pessoas, isso significa que você não está habilitada para receber. Então, a minha mentora, pastora Isabela, ela sempre diz, quem tem as mãos abertas para dar, tem as mãos abertas também para receber. E se você está com sua mão fechada para doar, para dar, você também está com a mão fechada para receber. Então, por exemplo, gente, é incrível. Sempre que a gente tira coisas antigas aqui de casa, que a gente pega roupas e doa para outras pessoas, roupas, quantas vezes eu já dei roupa nova, mas que não cabiam em mim, que não faz sentido com o tipo de personalidade que eu tenho hoje. E no mesmo dia, chegava coisa nova. Na mesma semana, chegava coisa nova. Então, olhe para o seu guarda-roupa, preste atenção, ele é um sinal do seu nível de generosidade, tá? Outra coisa que a pessoa represa, ela acumula. Não é só coisa, não é só cacareco, papel velho, roupa velha, não. É mágoa, é o erro dos outros. Tem gente que tem um caderninho mental para anotar o erro do coleguinha, né? Ela fica ali coletando o que o marido fala, o que o filho faz, e na hora da briga, ela puxa o caderninho e ela dispara a metralhadora. A Bíblia diz em Provérbios que quem fica repassando, relembrando as questões antigas, estraga os seus relacionamentos, tá? Então, nós não podemos ser acumuladoras. A mulher que ela é como uma represa, muitas vezes, ela sabe muito. E, gente, eu já fui essa pessoa que sabia muito. Eu leio a Bíblia desde que eu tenho 5 anos de idade. Então, para mim, é mais fácil entender alguns versículos. Eu sempre tive o hábito da leitura. Os meus pais sempre me ensinaram, eu sempre vi os meus pais lendo muito. Então, eu sempre fui aquela aluna que estava ali, né, na biblioteca, lendo, estudando. Mas eu não era boa em aplicar. Então, a mulher represa, ela tem muito conhecimento, mas ela se torna ansiosa porque ela não aplica, porque ela não ensina para outras pessoas. Então, você precisa colocar em prática aquilo que você sabe, tá? Muito conhecimento, presta atenção nessa chave. Muito conhecimento sem execução vai gerar ansiedade no seu coração. Então, no lugar de você ler 10 livros, tá? E não aplicar nada, leia um e aplique aquilo que tá lá. Então, por exemplo, lá no Clube do Livro, as minhas alunas que são do clube, elas sabem, a nossa meta é um livro por mês. E quando a gente chega na nossa aula, a gente sai batendo capítulo por capítulo. Ó, o que a gente aprendeu daqui? Isso. O que a gente vai fazer com isso que a gente aprendeu? Isso aqui. Então, a gente vai crescendo juntas. As alunas do Clube do Livro, elas estão sendo treinadas todos os dias para vencerem esse acúmulo de conhecimento e colocar em prática, tá? Então, você precisa saber, claro, entender, conhecer sobre Deus,
conhecer sobre a Bíblia e também você precisa compartilhar, ensinar para outras pessoas. Você sabia que, de acordo com os cientistas, quando você ensina algo que você aprendeu, você eleva o seu nível de aprendizado, a sua taxa de aprendizado em 3, 4 vezes mais? Então, por exemplo, Pri, por que as pessoas que ensinam, elas vão aprendendo, elas vão tendo cada vez mais? Porque quando você compartilha, quando você ensina outras pessoas, você aprende mais, e mais, e mais, e mais. Então, se você é uma mulher generosa, Deus olha para você e diz assim, nossa, eu posso derramar mais de mim no coração dessa mulher. Eu posso dar mais revelação, porque ela não é uma pessoa fechada. Ela é como um rio, ela é como um cálice que transborda e que entrega para outras pessoas, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo de uma árvore. Uma árvore, ela não pode reter os frutos dela. Se ela retiver os frutos, tá? Se uma árvore, ela se fechar, ela não entregar os frutos dela, ela vai se tornar uma árvore ressequida. E o que a Bíblia diz lá em João capítulo 15? A árvore que não dá frutos, Deus vem e corta. Você já viu uma bananeira comer da própria banana? Eu nunca vi. As árvores, elas dão frutos para alimentar outras pessoas. Então, aprenda a ser generosa, tá? A pessoa que é como uma represa, ela não é generosa em nenhum nível. Ela acha, generosidade, gente, não é só na época do Natal. Não é só na época das festas você preparar ali uma cesta básica e doar. Generosidade é todos os dias. Todo dia você tem que acordar e pensar o seguinte: quem é que eu vou abençoar hoje? Qual é a pessoa que eu vou abençoar? E quando eu falo abençoar, gente, é financeiramente, mas é também com o que você sabe. Pode ser com um abraço, uma mensagem que você manda para uma amiga com um versículo que você leu e diz: ei, amiga, eu estou orando por você. A sua generosidade, ela pode ser uma atenção, um compromisso de oração que você tem com outra pessoa. Então, ontem eu me senti extremamente abençoada porque eu conversei com a moça no direct, que está passando por um momento muito, muito, muito difícil. E eu disse assim: olha, fala para mim o seu nome, o nome do seu marido, nós vamos orar juntas. E eu sei que quando o milagre dela chegar, eu vou ter participado, eu vou ter tido a honra de ter orado junto, de celebrar junto. Então, quando você é generosa, você acessa milagres, tanto na sua vida, como na vida de outras pessoas. Mas a pessoa que é como uma represa, ela diz: eu não tenho tempo. Não, eu não posso não. Eu tenho que cuidar da minha vida, tá? E aí, a gente precisa aprender a ser generosa. O perigo de você ser como uma represa é que quando você enche, não cabe mais nada. E aí, essa água que fica aí parada nessa represa, ela apodrece. Quem aqui já esqueceu, né? Às vezes, a gente tem muitas essas campanhas, não sei como é aí no seu estado, mas aqui no meu tem muita campanha contra a dengue. Você não pode deixar a água parada, porque ela vai gerar sujeira, vai gerar podridão, vai gerar mosquitinho, tá? Então, se você deixar a água do seu coração parada, ela vai apodrecer. Isso que é o sentido de mágoa. Má água parada dentro do seu coração. Então, se você é como uma represa, o perigo é que o seu coração, que é a fonte de toda a sua vida, vai ficar um lugar de águas paradas. E nesse lugar não tem vida, nesse lugar tem doença, tem dor e tem morte. A pessoa que não é generosa, ela não prospera. Olha só, vou voltar aqui no versículo 25 do capítulo 11. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber terá a sua sede saciada. Ei, se você não é generosa, a sua vida fica toda travada. Então, a gente precisa acordar. Uma chave para você começar a viver em 2022 é: o que eu posso fazer para abençoar alguém hoje? Todos os dias você acordar com essa decisão. Ai, Pri, mas eu não tenho nada. Tem. Ninguém é tão pobre que não tenha nada que não possa compartilhar com o outro. Eu já falei aqui. Um abraço, uma mensagem no WhatsApp, um sorriso, um bom conselho, um versículo, um convite para aquela pessoa ir para um culto. Aprenda a plantar. Tem pessoas que têm muitas coisas para colher, mas elas não colhem porque elas são como uma represa. Agora a gente vai respirar. Respira, né? Vai embora tudo que é represa, esse negócio de má água.
E vamos pensar aqui em como nós podemos ser como um rio. Aí antes de a gente começar, você vai ser generosa, que eu tô te ensinando. Vai pegar esse aviãozinho aqui e vai enviar para suas amigas, tá bom? Bora lá. Como que você faz? Como é que é a mulher que ela é como um rio? Presta atenção, porque você precisa dessas chaves aqui. Pri, eu ainda não sou como um rio, ou eu já sou, mas eu quero ser uma pessoa que é como o rio Amazonas, que é caudaloso, que é o rio, né, que tem mais volume de água da terra. Eu quero ser como esse rio. Eu sou um rio pequenininho, estreitinho, mas eu quero ir além. Então preste atenção. A mulher que ela é como um rio, ela sabe o seu propósito e ela entende que ela não é a fonte. Eu sempre falo aqui com vocês, eu, Pri, sou só o envelopezinho que carrega a mensagem. O que eu tô compartilhando aqui com vocês está na Bíblia, está na palavra de Deus, tá? Então, você é só um meio para levar a mensagem. Gente, isso é um alívio, sabe por quê? Porque quando alguém fala mal de algo, alguém critica algo que foi o Espírito Santo que mandou você falar, você só para e pensa assim, ok, resolve com o Espírito Santo. Você nem precisa responder para a pessoa. Mas você diz assim, ok, não sou eu não sou a dona da mensagem, eu sou só o carteiro. Se você não gostou, né, do que você ouviu, do que eu falei, vai se entender com o Espírito Santo. Então é ótimo quando você tem essa consciência de que você não é a fonte, tá? Segunda coisa, a mulher que é como um rio, ela compartilha, ela serve às outras pessoas enquanto ela corre, enquanto ela flui para o destino dela. Gente, você ser como um rio é você saber o seu destino. O rio, ele começa num lugar e ele deságua em outro. Nenhum rio acaba em si mesmo. Então você sabe o seu destino, você está indo, mas no caminho você vai servindo a outras pessoas. Eu sei e eu espero que você saiba também que o seu destino é morar com Jesus na eternidade. É servir a Deus, é adorar a Deus, é estar na presença de Deus, é ter a sua vida renovada, transformada. Esse é o destino, é para esse lugar que a gente está correndo. Que enquanto eu vou, eu abençoo as pessoas ao meu redor. E aí tem pessoas que no decorrer da caminhada, elas se magoaram, elas se frustraram. E elas ainda são como um rio, elas ainda estão indo para o destino. Mas as águas desse rio, elas estão amargas. E ao redor desse rio não tem vida. Quando você chega lá em Ezequiel capítulo 47, ele fala o seguinte: olha, existe um rio que sai debaixo do trono de Deus. E por onde esse rio passa, ele gera vida. Ele chega no mar, naquele lugar que era salobre, que era amargo, que não tinha vida, e as águas daquele rio, elas purificam, elas curam os outros lugares. Deus chamou você primeiro para te curar e depois para usar você como instrumento para curar a vida de outras pessoas. A alma generosa, ela prospera por quê? Porque ela recebe a cura de Deus, mas ela não retém. Ela derrama sobre outras pessoas. A pessoa que é como um rio, ela é liberal e ela não perde tempo guardando o que não usa e o que contamina o seu coração com amargura. Então, eu já fui, gente, muito magoada. Eu sei como é difícil a gente perdoar. Todo mundo aqui já foi. Quem nunca tiver sofrido uma decepção na vida, que atira a primeira pedra. Mas você precisa aprender a ser rápida em perdoar. Por quê? Porque quando você guarda a mágoa, quando você retém o perdão, o outro que te feriu, às vezes ele nem sabe, a pessoa nem entendeu que te magoou. É porque você é aquela florzinha, o alecrim do campo dourado, né, que não pode ser contestado, que se decepciona com todo mundo. Aí você se decepcionou com um coleguinha que nem era a intenção dele, que nem queria te ferir, a outra pessoa seguiu a vida dela e você tá ali, sentada na cadeira de balanço da reclamação, indo para trás e para frente, só murmurando, só relembrando o passado. Não avança. Você precisa se levantar dessa cadeira aí, que você está sentada. Tem anos. Tem mulheres que estão sentadas na reclamação tem anos. Ah, porque há 10 anos atrás o meu marido fez isso. Gente, se passaram 10 anos e aonde é que você tá, né? Florzinha do campo, alecrim dourado, se levante dessa cadeira e avance, tá? Ó, a Leila tá aqui lembrando. O livro que a gente estudou esse mês no Clube do Livro, que é o Ego Transformado, ele é para alecrins.
Deixa eu te dizer uma coisa, a pessoa que ela é como um rio, ela sabe qual é o propósito dela, ela não perde tempo se doendo com o que as pessoas falam. Não é porque ela é arrogante, não é porque ela é uma pessoa que não se importa com ninguém, é porque ela sabe que a identidade dela é de rio e que ela não é a fonte, que a identidade dela foi Deus que deu. Então, quantas vezes, gente, não vou dizer que são muitas. É tipo assim, 99% das mensagens que vocês me mandam no direct são maravilhosas. Mas aqui e acolá chegam umas sem noção, que nunca assistiram uma aula, que não viram nenhum post e desatam a falar um monte de asneira no direct. E antes, quando eu era a florzinha do campo, a alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, ai, gente, eu me doía. Aquilo assim, meio que, ai, não acabava um dia todo não, mas 15 minutos do meu dia eu ficava ali doída. Hoje em dia, eu olho, né? Aí eu digo assim, vale a pena responder? Às vezes eu só excluo, pronto, segue a vida, tá? Quando você é um rio, quando você entende o seu propósito, o rio, ele não deixa se parar. A represa é aquela que fica ali amarrada, presa por um monte de muralha de mágoa. O rio não, ele tá livre, ele continua fluindo, porque ele sabe qual é a origem dele e qual é o destino, tá? A pessoa que é como um rio, ela não tá nem aí se ela sabe pouco. O pouco que ela sabe, ela compartilha. E porque ela é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito. Esses dias eu tava vendo os primeiros vídeos de quando eu comecei a compartilhar aqui, né, no Instagram. Gente, você não conseguia ouvir nem a minha voz, eu era toda errada, eu não sabia pra onde olhar. Eu não encontrava nem a câmera pra falar, eu não me mexia, eu era assim. Falava bem baixinho. Só que eu peguei o pouquinho que eu sabia, o pouquinho de entendimento e eu tive coragem e fui. Existem coisas que não destravaram ainda na sua vida porque você é egoísta, é medrosa, fica pensando no que as pessoas vão pensar de você, quando você já devia estar abençoando a vida de outras pessoas. Lá na sua igreja tem um lugar para você servir, tá? Lá na sua igreja tem algo que você pode fazer. Ai, Pri, mas o que me deram é ficar limpando o banheiro. E é top limpar banheiro. Tem umas bênçãos que Deus parece que ele só destrava para quem limpa banheiro e lava chão de igreja. Vai por mim que vai dar certo, tá? Então, o pouco que você sabe, você precisa compartilhar. Sobre Deus, sobre trabalho. Sabe, aí no seu trabalho, no seu ramo de negócio, encontre pessoas confiáveis para você ir compartilhando. Porque você compartilha com a pessoa, ela compartilha o que ela sabe, você não sabe, e juntas vocês crescem, tá? E a última característica, tem muito mais coisas, mas a última característica de uma pessoa que é como um rio é que ela é generosa e fiel com o que ela já tem nas mãos. Gente, a gente já teve um estudo aqui sobre a parábola dos talentos. E deixa eu dizer para você uma coisa. Todos aqueles homens, eles eram cristãos. Todos eles receberam de Deus. E o homem que enterrou o talento, não é que ele foi tolo de desperdiçar, de usar de qualquer maneira. Ele enterrou, ele guardou. Ele achou que era mais seguro ficar guardado num cantinho. O que é que isso revela? Que ele não tinha coragem, que ele era covarde, que ele era preguiçoso, que ele não quis dar a cara a tapa para fazer aquilo que Jesus mandou, tá? Então, ele foi tido como infiel. Por quê? Porque ele reteve aquilo que Deus deu. Às vezes, Deus tem uma palavra que ele colocou aí na sua boca e você tem vergonha de chegar lá naquela pessoa da sua igreja e orar por ela, tá? E falar pro seu marido, ei, amor, eu te amo. Seja generosa, gente, em elogiar. Presta atenção, a pessoa que é como um rio, anota aí que essa chave não estava aqui. A pessoa que é como um rio, ela é extremamente prudente nas críticas. Ela só fala quando ela é perguntada. Mas nos elogios ela é generosa. Seja generosa em elogiar as outras pessoas. Elogie o seu marido, elogie os seus filhos. Existem filhos que foram criados só ouvindo, você fez isso errado, você fez isso errado. E quando fazia algo certo, os pais não validavam. Não faça isso com seus filhos. Se você viveu isso na casa dos seus pais, seja aquela que vai mudar esse padrão. E vai agir com generosidade por onde você passar. Porque preste atenção, quem planta, colhe. Quem planta com generosidade, ainda que semeie com lágrimas, vai ceifar, vai colher.
com júbilo de alegria. E lá na parábola dos talentos, o que Deus diz para aquele que multiplicou o que recebeu? Servo bom e fiel. Porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, tá? Então, aprenda a ser fiel. A fidelidade, gente, ela tá conectada com generosidade. Não existe pessoa que é fiel sem ser generosa e não existe pessoa que é generosa sem ser fiel. Essas duas características, elas andam juntas. Então, qual é o tipo de pessoa que você decide ser hoje? Você decide ser generosa e presta atenção, ser generosa é ser parecida com Jesus. Gente, tudo que eu falei aqui pra você foi o que Jesus fez por nós. Jesus, ele veio, morreu na cruz por você quando você ainda estava morta no pecado. Ou seja, ele se deu pela humanidade sem esperar nada em troca. Ele se sacrificou para poder, ele plantou a própria vida para acolher uma família de muitos filhos. Você pode decidir hoje ser generosa como Jesus ou ser egoísta como o mundo das trevas. Ai, Pri, que pesado. Eu acho que eu tô no meio termo. Ei, no reino de Deus não tem meio termo. Ou você é de Jesus ou você é do cão. Ou você é generoso nas suas palavras ou você amaldiçoa as pessoas. Quando você fica calada, quando você é omissa, você está pecando. Porque você está retendo aquilo que você devia dar. E a promessa aqui é que para a pessoa que ela é generosa, a sua alma vai ser saciada em Deus. E quem estava aqui na aula ontem entende que esse princípio de ser saciada é a chave para a gente não reclamar. Porque se eu sou generosa, eu faço pelo outro e eu não recebo, eu já fui servir aquela pessoa sendo saciada em Deus. Sabendo que é de Deus que vem a recompensa. Que a aula que eu dou aqui, eu amo cada um de vocês, mas não é por vocês que eu dou aula. Eu dou aula porque Deus me mandou dar, tá? Então, a sua alma vai ser saciada por Deus. Existem pessoas que têm tudo. Elas têm todo o dinheiro, têm todo o conforto, têm tudo, mas a alma delas é sedenta, é como um deserto. E existem pessoas que são simples, mas que na sua simplicidade elas são abundantes, elas são prósperas. Por quê? São generosas, tá? A semente que multiplica não é a semente que você come, nem a que você guarda, é a semente que você planta na vida de outras pessoas. Todo mundo que faz uma semeadura generosa tem uma colheita farta, porque quem dá liberalmente a este se acrescenta cada vez mais e mais. Você quer receber mais de Deus? Entregue. Você quer ter uma casa mais abençoada? Sirva a sua casa. Você quer que o seu marido seja mais gentil com você? Plante gentileza. Você quer que os seus filhos sejam obedientes? Seja a primeira a dar o exemplo, tá? Então, tudo que nós semeamos, nós vamos colher. No reino de Deus, você tem o que dá e você perde o que você retém. Então, por exemplo, eu, Pri, durante muitos anos, eu retinha o conhecimento. Eu não compartilhava. Até que o Espírito Santo deu um sacode no meu coração e ele disse: tem coisas na sua vida que não prosperaram porque você está muito mais preocupada com o que vão falar de você, com o que vão pensar, do que em me obedecer. Aí depois desse, puxão de orelha que o Espírito Santo me deu, eu aprendi e eu me dispus, sem saber de todas as coisas, me sentindo insegura, mas eu fui lá e fiz. Então, um exemplo de um lugar que o Espírito Santo ele mandou eu fazer, o que eu queria fazer não era o mapa da fonte, era outro curso. Mas o Espírito Santo chegou para mim e disse assim: você sabe estudar a Bíblia, por que você é egoísta e não compartilha com outras pessoas sobre isso? Então foi por isso que eu e Técio, a gente trouxe a nossa empresa para o digital. A gente começou a dar aulas aqui online gratuita. E, gente, só para você entender a proporção que a gente vive a generosidade na nossa empresa. 99% do nosso conteúdo, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente se dedica, é aqui no gratuito. Aqui no Insta a gente tem aula de segunda a sexta. A gente já tá na aula de número 64, tá? Então tem muita coisa sendo entregue. Primeiro, porque Deus mandou. Segundo, porque eu sei o poder que uma semente tem. E aí, em algumas coisas que não dá pra gente, acompanhar todo mundo, a gente faz cursos avançados. Então, o Mapa da Fonte é um exemplo disso, tá? É um lugar para você que quer aprender a ser generosa com a palavra de Deus.
Pri, eu amo, eu acho muito legal quem compartilha a Bíblia, quem entende, mas eu não sei para onde vai. Aí o seu lugar é lá no Mapa da Fonte, que lá eu vou te ensinar como é que eu faço para estudar a Bíblia e como é que você vai aprender o método que eu uso para compartilhar aqui com vocês, entendeu? Então, no reino de Deus, quando você retém, você perde. E quando você libera, você recebe cada vez mais, cada vez mais. Cada semente que a gente planta, ela vai ter uma colheita. E aí você pode ter uma colheita que te abençoa ou uma colheita, né, que trava a sua vida. Se você tentar segurar nas suas mãos, você vai perder. Mas quando você for liberal nos seus relacionamentos, no seu conhecimento, naquilo que Deus já te entregou, você vai prosperar. Eu e você precisamos plantar com sabedoria. E, gente, a chave para a gente viver com sabedoria, tudo que a gente precisa, a chave não, as chaves, elas estão aqui na Bíblia. Só que eu entendo que é difícil a gente muitas vezes entender a linguagem, entender de tudo que está aqui na palavra de Deus. E é por isso que eu fiz o mapa da fonte, tá? Para você que quer, Pri, eu quero ser sábia, mas eu não sei por onde começar na Bíblia. Vem pro mapa da fonte. Pri, eu quero ser sábia, mas eu não sei, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender nada. É lá no mapa da fonte que eu ensino para vocês, tá? E só um alerta pra gente, né, eu dar aqui os últimos pontos a gente encerrar. O mapa da fonte, ele vai mudar o preço dele dia 31 de dezembro, até 31 de dezembro, ele está por R$ 147. Ele vale muito mais do que isso. As minhas alunas que estão aqui, não sou eu que vão dizer, elas que vão dizer aqui para vocês. Além do curso, você tem Encontro ao Vivo comigo, Masterclass. Em janeiro, tá? Em janeiro a gente vai ter uma imersão para planejar o nosso ano de 2022. Eu paguei para ter uma imersão dessa e eu vou pegar tudo que eu aprendi e vou ensinar para as alunas lá do Mapa da Fonte, tá? Então, não perde essa oportunidade. Entra logo. Depois não vai chorar o leite derramado. E aí, eu quero que você, pra gente encerrar aqui, eu quero que você responda aqui pra mim. Quem é que você decide ser hoje? Se você quer ser como um rio ou se você quer ser como uma represa. Eu não tenho problemas em compartilhar aqui com vocês o meu testemunho. De dizer pra você que durante muitos anos eu fui como uma represa. E a minha vida, a vida da minha família era travada. Eu atrapalhava a vida do meu marido. Meu marido sempre foi um homem generoso. Sempre foi um homem que se deu na obra de Deus. Mas eu atrapalhava o mover de Deus na minha casa. Porque eu era uma represa. Eu não compartilhava com as pessoas. Eu era amarga, era azeda. Então Deus quer fazer da sua vida como um rio, tá? E a palavra que eu quero liberar para você hoje é: Pri, eu quero ser como um rio, mas o meu coração tá cheio de mágoa. Deus tem cura para a sua vida. O rio de Deus que sai debaixo do trono dele e que né, Jesus representa esse rio, tá? Ele vai passar pelo seu coração e ele vai lavar o seu coração e ele vai desentulhar o seu coração. Existe uma fonte, Jesus já falou sobre isso, ele prometeu que o Espírito Santo, ele é como uma fonte que vem no nosso coração e que jorra do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Deus quer fazer fluir o rio de águas vivas dele sobre a sua vida, tá bom? Então, olha só, vamos fazer o nosso print. Quem tá aqui com alguma dúvida sobre o mapa da fonte, Pri, tô na dúvida se eu entro, se eu não entro, fala comigo no direct, tá bom? Que eu tiro todas as suas dúvidas e te ajudo em tudo, tá? Bora lá fazer o nosso print. 30. Ó, gente, eu vim até de azul hoje para homenagear o rio, tá bom? Então, olha só. Amanhã a gente vai pensar na aula de Provérbios 23 sobre como ter uma visão alinhada para o próximo ano. Essa aula sobre visão é super importante para você destravar o seu planejamento, tá? Para 2022, tá bom? Então, eu espero você amanhã e você que está decidida a ser um rio hoje, a ser sábia hoje, aproveita e entra logo no Mapa da Fonte hoje, tá bom? Então, um beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã, tá bom?